Eu estava ouvindo uma rádio evangélica e o pastor ele fez a seguinte colocação: você que crê em Jesus, você que vai à igreja, você que é batizado e você que luta com Deus, para andar com Deus, e a sua vida não muda, e aí eles colocam todas aquelas questões de o porquê a vida da pessoa não muda. Agora, eu quero que você preste atenção na colocação dele. Você que crê em Jesus, você que vai à igreja, você que é batizado, você que luta para andar com Deus, e a sua vida não muda. E eu quase infartei só de ouvir isso. Porque nós que examinamos as Escrituras, a cada dia nós vemos como o cumprimento delas está diante dos nossos olhos, pela apostasia e heresia, e tantas heresias que nós estamos ouvindo. Só que eles dizem assim, a sua vida não muda, eles colocam as situações que afligem as pessoas, eles apelam. E aí eles dizem assim: se a sua vida não muda na família, se a sua vida não muda nas finanças, se a sua vida não muda na saúde, mesmo que você creia em Jesus, mesmo que você vá à igreja, mesmo que você seja batizado e mesmo que você lute para andar com Deus. Nós estamos falando aqui de valores eternos. E eles dizem que a sua vida não muda. Agora, a vida não mudar é isso que eu coloquei. Amados, eu quero lembrar a vocês que muitas vezes nós passamos por dificuldades. Jesus disse em João 16:33 que no mundo teríamos aflições e que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós já somos mais que vencedores. O apóstolo diz em Atos 14:22 que é por meio de muitas tribulações que nós entramos no reino de Deus. O apóstolo Paulo também, se dirigindo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, no verso 4 a 6, ele diz que os de Tessalônica, naquele momento, estavam sendo exemplo para as igrejas de Deus, porque mesmo em meio ou debaixo de muita perseguição, de aflições e de tribulações que eles estavam suportando, eles estavam sendo considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efeito estavam padecendo. Porque isso sobre a vida deles era o sinal do reto juízo de Deus. Eles estavam sendo considerados dignos, mesmo debaixo de tanta tribulação, de tanta aflição. Eu quero lembrar aos amados que na família, muitas vezes nós temos problemas, nós temos dificuldades. Se você não for o causador desses problemas, o que nós podemos fazer? Nós podemos orar para que a situação possa mudar? Sim, mas se esses problemas vêm, eu quero lembrar vocês que de um homem segundo o coração de Deus, a sua família era cheia de problemas. Um filho estupra a irmã. O outro filho que ficou sabendo matou esse irmão que estuprou. Esse que matou o irmão que estuprou perseguiu Davi de morte. Não achou Davi para o matar. O próprio general de Davi matou esse filho dele. Davi tinha muitos problemas na família. Samuel, vocês sabem por que os israelitas pedem um rei sobre Israel? Porque as nações tinham reis, eles estavam com inveja, rejeitando então o governo de Deus, a teofania, a teocracia, e porque os filhos de Samuel não andavam no mesmo caminho que ele andava. Então Samuel tinha tristeza porque os filhos não estavam andando. Nós vemos os heróis da fé, quantos deles? Adoniran Judson, o seu filho não seguiu os seus passos. Quantas vezes nós passamos por aflições na família, o próprio Cristo. A palavra diz que a família de Jesus chamava ele de descontrolado. Manda ele vir para fora porque ele está fora de si. Tinha problema. Em João capítulo 7, a palavra diz que os irmãos de Cristo não criam nele, vieram crer depois da ressurreição. Se você tiver problema nas finanças, a palavra diz para não buscarmos bens materiais. Mateus 6,19, Efésios 4,28. 1 Timóteo 6, 8, 9. Se tiver com o que comer e com o que vestir, nós devemos estar com isso felizes. Eu não estou falando que nós não podemos ter um pouco mais. Eu só estou falando que, se eu estou com alguma dificuldade na vida financeira, não quer dizer que a minha vida não mudou. Porque a mudança não é externa, ela é interna. O dinheiro do mundo está na mão de ímpio. A palavra diz para não buscar dinheiro. A palavra diz para não buscar essa questão financeira porque a igreja teve um outro chamado.
E aí eles dizem também, olha, se você tem problema na saúde, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha problema na saúde. Nós vemos isso quando ele escreve aos Gálatas. Talvez tivesse um problema de cegueira, talvez. Timóteo tinha problema do estômago, inconstantes enfermidades. Filipenses 3:21 diz que o Senhor vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Porque nós vamos ser transformados por ocasião do arrebatamento. E a palavra diz que o que é mortal vai se revestir da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15:52. Então é muita falácia. E aí eles dizem assim, se a sua vida não muda, aí a mudança que eles propõem não é crer em Jesus, não é ir à igreja, no sentido de igreja. A igreja, quando eu falo, não são denominações. É a igreja bíblica, de acordo com o eclesia do grego, ou eclésia, que é o ajuntamento de cristãos que têm fé em Cristo, de pessoas que têm fé em Cristo. Este é o que é a denominação para a igreja. Este é a nomenclatura para a igreja. É designado a igreja. E isso que eu estou falando. Então eles dizem, se você vai à igreja, se você é batizado, se você luta para andar com Deus, e a sua vida não muda. Agora, para mudar, não é crer em Jesus. Para mudar, é fazer as suas campanhas. Para mudar para eles, não é crer em Jesus, não é crer na nova aliança, no sacrifício expiatório de Cristo, em que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é isso que a Bíblia fala, do não cumprimento de todas as exigências. Por isso que ele tira do nosso meio e encrava na cruz todas as ordenanças que de certa forma nos era contrário, porque os 613 mandamentos do Senhor, de acordo com o que Paulo escreve em 7,14 de Romanos, é bom, perfeito, agradável. O mandamento é justo, santo, mas nós somos carnais, então nós não podemos cumprir e estávamos fadados à condenação. Cristo então morre na cruz, recebe toda essa maldição e encrava essa cédula de dívida que nos era contrária. Então nos resgata da maldição da lei. Para eles não serve nada, você tem que ter o cajadinho, você tem que ter a botijinha, você tem que passar a mão no sangue do apóstolo, na camisa ensanguentada, você tem que fazer a fogueira não sei do que, você tem que passar pelo sal grosso, dar 7 nó na camisa. Eu não entendo. Então você vê toda essa bagunça e o apóstolo Pedro fala na segunda carta, no capítulo 2, verso 1 a 3, que movidos por avareza eles iriam fazer comércio das pessoas, com palavras fictícias, enganando as pessoas, distorcendo o contexto do dízimo, das ofertas que eram para os pobres judeus da Judéia, na sua grande maioria, segundo Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15. Então, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Você que crê em Jesus, a palavra diz que em João capítulo 1, verso 12, que a todos quantos o receberam, ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você que crê em Jesus de fato, você é um filho de Deus e demonstra isso com as obras, mostrando realmente que a graça chegou à sua vida e a conversão é verdadeira, você é um filho de Deus. A palavra diz em João 5:24, que quem crê em Jesus e nas suas palavras passou da morte para a vida, foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Passou da morte para a vida, não entra em juízo. Você vai passar pelo bema, pelo tribunal de Cristo para recebimento de galardão. Você não vai passar pelo tribunal do grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, de condenação de ímpios. Você passou da morte para a vida e você tem a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez de 1 João 2,25. Ele mesmo nos fez a promessa de vida eterna. Você que crê em Jesus, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 1, a couraça da justiça que nos protege os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos justificados por meio da fé, por causa de Jesus Cristo. Você que crê em Jesus, em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para você, para a sua vida. Você que vai à igreja, olha o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 16, versos 16 a 18, que as portas do inferno, a condenação do próprio Deus, a ira de Deus não prevalece contra a igreja, contra o verdadeiro ajuntamento cristão, por causa do sangue de Cristo, a representação do que foi feito lá em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor via o sangue, ele passava, ele pulava as casas dos hebreus que tinham sangue nos umbrais das portas. A condenação, a ira de Deus não prevalece contra a igreja de Cristo, é uma promessa dele. Ele prometeu estar naquele local onde estivesse a igreja reunida.
Mateus 18, 20. Quando nós vemos o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 e 15, que a igreja ela é o bom perfume de Cristo e através de nós exalamos o conhecimento da sua fragrância, ou a fragrância do seu conhecimento, através da igreja. A igreja é representante, ela é embaixadora, a igreja ela fala em nome de Deus. A igreja foi dado o privilégio de ser um sacerdócio santo, uma casa espiritual, uma raça eleita. Você que vai à igreja, se alegre no verdadeiro ajuntamento cristão. Você que é batizado, 1 Pedro 3,21 diz que o batismo é uma confissão pública da nossa fé, e por meio do batismo bíblico nós somos salvos, assim como Noé e sua família foi salva por meio da água, porque é uma boa indagação para com Deus. Nós estamos respondendo ao chamado. Quando o apóstolo Pedro fala no capítulo 3:19 de Atos, 3:19, arrependei-vos, e ali era a partir do arrependimento viria o batismo, porque aquele que crê e for batizado, aquele que crê é porque se arrependeu, ele crê na mensagem do evangelho, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 11 a 14. Então ele é batizado e é cancelado, são cancelados os pecados. Por isso nós temos paz com Deus por meio do batismo. A semelhança de Cristo na cruz, nós fomos juntamente com ele batizados. Colossenses capítulo 2, verso 12. E você que luta para andar com Deus, é a promessa de Cristo de Mateus 24, 13. No 12 ele diz, o amor de muitos se esfriará pela multiplicação do pecado e da iniquidade, é o que nós temos visto. Mas aquele que perseverar, aquele que lutar com Deus até o fim, para andar com Deus, este será salvo. Romanos 2,7, e vida eterna, aqueles que perseverando no bem que foi feito por nós na cruz, crendo em Cristo até o final, buscam glória, honra e incorruptibilidade. E aí nós vemos em Hebreus capítulo 6, verso 10 a 12, verso 9 a 11, que as coisas que são melhores e pertencentes à salvação, porque o texto vem discorrendo daqueles que deixaram de andar com Deus, daqueles que apostataram, daqueles que se perderam, naufragaram na fé e na sua vida espiritual. Os de Hebreus capítulo 11, verso 9, capítulo 6, verso 9 a 11, são aqueles que perseveram. E nessa perseverança é amplamente suprida a entrada no reino dos céus, como Pedro fala na segunda carta, no capítulo 1, no verso 11 também. Então, meus amados, a questão desses falsos profetas é que eles só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. É poder, é dinheiro, é grandeza, tudo aquilo que Satanás ofereceu para Cristo em Mateus capítulo 4. E Jesus então venceu Satanás por meio da palavra. E por meio da palavra você já é mais que vencedor. Independente de sua vida estar um pouco mal na família, na saúde, financeiramente, você é mais que vencedor. E a palavra então te levanta em nome de Jesus. Meu nome é pastor Fábio Russo. Nós fazemos parte da congregação da Igreja Cristã Casa de Oração, localizada na travessa Serra do Cafezal, número 119, na altura do número 700 de Armando Nogueira da Costa, Jardim Antártica, Zona Norte de São Paulo. Se você quiser, nós estamos presentes ali no estudo de escatologia às quartas e no culto público aos domingos. Quarta às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.